Olá pessoal, tudo bem? Thiago da Capitalismo falando. Antes de mais nada, peço aí para quem não é inscrito se inscrever no canal e se gostar do vídeo dá um like e compartilha. Hoje nós vamos falar a respeito aí das principais ações para ficar de olho agora essa semana, né? E também falar um pouquinho a respeito das principais movimentações que aconteceram durante a semana passada. Lembrando que isso aqui não é recomendação de nada, né, pessoal? Só pedir para o Daniel, que é um dos nossos analistas, passar informações a respeito desses principais ativos que tiveram tanto uma volatilidade para baixo, tiveram baixa ou então tiveram uma boa alta na semana passada, tá? Só antes de mais nada, como sempre aqui, quero compartilhar com vocês o site da Capitalismo, né? A nossa empresa de análise e recomendações de investimentos, né? Então nós trabalhamos desde com recomendações, análise e consultoria da parte de renda fixa, fundos de investimento, ações para longo prazo, carteiras diversificadas e também para quem quer operar no curto prazo através do nosso produto Full Trader. Vou deixar aqui para vocês também a parte dos relatórios grátis, para quem quer entender um pouquinho como funciona a análise fundamentalista de fundos, ações, fundos imobiliários. Essa semana a gente atualizou aí com o relatório da BB Seguridade. Para baixar é só colocar o nome e o e-mail. Também vai fazer parte do nosso mailing. Colocando o telefone a gente convida para fazer parte da nossa lista de WhatsApp. E para fazer parte da lista de WhatsApp direto, é só... Os links vão estar aqui na descrição, lembrando, né? É só seguir o passo a passo, no clique aqui. Depois enviar a mensagem receber, salvar o nosso contato no telefone de vocês. E mais ou menos aí 3 dias vocês já começam a receber as mensagens, porque o processo todo é feito de maneira manual, né? De forma que a gente consiga interagir com vocês à medida que a gente vai enviando os conteúdos, tá certo? Eu fiz só uma pequena apresentação aqui, pessoal. Pedi para o Daniel, como eu falei, me passar informações a respeito, né? Primeiramente aqui comentar a respeito da situação nos Estados Unidos. A Bolsa Americana teve uma boa baixa nos últimos dias, na verdade, e ela opera próximo do teto, né, perto das máximas, e vem subindo desde 2008 aí sem parar, né, só correções para subir mais. E obviamente as pessoas ficam preocupadas porque lá é o maior mercado do mundo e é de certa forma um direcionador para o resto do mercado, né? As crises normalmente começam lá e terminam por lá, né? E é importante também a gente acompanhar o que está acontecendo no mercado americano. Obviamente não tem como esgotar o assunto, o que está acontecendo lá agora já aconteceu outras vezes, não tem como afirmar que vai estourar alguma coisa agora lá, né? Porque a economia está crescendo. A gente, por exemplo, tem contato com muitas gestoras, pessoal que entende muito a respeito de economia americana acredita que ela ainda tem mais espaço para crescer, né? Mas nos últimos anos teve uma interferência forte dos bancos centrais, não só americanos, mas do resto do mundo na economia, e chega uma hora que isso aí termina, né? Não tem almoço grátis, chega uma hora que isso aí acaba colapsando, né? Isso aí é histórico, se a gente pegar desde antes da crise de 29, que veio a crise, os bancos centrais interviram, né? 2001 a mesma coisa, 2008 a mesma coisa. Então, o Daniel aqui me passou até uma reportagem bem interessante que eu queria compartilhar com vocês. Então, eu quero depois compartilhar, vai estar aqui na descrição também esse link com esse artigo, tá? E o que ele mostra? Tá pequeno aqui, pessoal, mas a gente tem que olhar mais a movimentação, tá? O que mostra esse primeiro gráfico aqui? Mostra depois do atentado de 11 de setembro, o Fed começa a intervir na economia. A linha vermelha mostra o aumento da base monetária, né, que é a injeção de dinheiro no mercado, e a linha azul mostra a taxa de juros caindo. Então o Fed começou a baixar juros justamente para reanimar a economia. Aqui, já nesse outro gráfico aqui, o que a gente tem desde 1980 até 2008? Na linha azul, os empréstimos totais feitos pelo setor bancário, aqui na linha azul, e a linha vermelha, o total desses empréstimos que foram voltados exclusivamente para aquisição de imóveis. Então, boa parte desse dinheiro que foi despejado no mercado foi utilizado no mercado imobiliário, né? As pessoas compravam imóveis, hipotecavam esse imóvel, colocavam ele em garantia, ou eles consumiam aquele valor, ou então eles compravam mais imóveis, porque o preço dos imóveis subia e o juro que tu pagava da hipoteca era muito baixo, porque as taxas de juro eram baixas. Então, apesar das pessoas deverem bastante, o quanto elas despendiam mensalmente para pagar era um valor baixo. E elas achavam interessante fazer essa alavancagem, né? O que começou a acontecer a partir de 2004, né, que mostra esse gráfico? A economia americana começou a recuperar em função dessa injeção de dinheiro, né? E os juros começaram a subir.
Então, na linha vermelha aqui tem o crescimento da base monetária, que começa a ficar mais moderado, mas ele continua. E aqui a taxa de juros. A partir de 2004, quando a economia começou a recuperar, o Fed começou a aumentar juros de novo, porque começa aquele impacto na inflação. Aqui na linha vermelha, tá, mostra o quê? Que as taxas de juros subiram de 1% para 5,25%, o que afeta os juros dos empréstimos imobiliários, né? Então, aquelas pessoas que tinham que pagar o juro X, agora tinham que pagar o juro 5x. Não é todo mundo que ia ter dinheiro para conseguir honrar com as suas dívidas. Então, na linha azul, aqui mostra duas linhas, né? A linha vermelha mostra as taxas de juros ajustáveis, né, que sai de 3,5% para quase 6% aqui. E já as hipotecas de 30 anos vão de 5,5% para quase 7%, né? Aumentando também. Tá? Aqui, se a gente for olhar aqui até 2007, os dois tipos de hipoteca tiveram um aumento. Até que o que, né, pessoal? De 2005 até 2008, como aumentou a taxa de juros, os calotes pularam de 20 bilhões para 170 bilhões, de 2005 até 2008. Um aumento de 750%, porque foi inflada toda aquela bolha pelo Banco Central americano, que ficou intervindo na economia, ficou baixando os juros indevidamente e ficou colocando dinheiro, né? Ficou aumentando a base monetária, colocando dinheiro no mercado, tá? E aí todo mundo já conhece a história, né? Veio a crise de 2008 e o que eles fizeram? Justamente aquela crise que foi inflada pela baixa da taxa de juros e pelo aumento da intervenção estatal dos bancos centrais, veio a crise de 2008 e foi feita exatamente a mesma coisa. Aqui tem os gráficos de intervenção do Banco Central, tá? De 2000 e... Aqui, vou aumentar. Depois de 2008, aqui intervenção, isso aqui é do Banco Central americano. Esse aqui do Banco Central da zona do euro também. Isso aqui é tudo dinheiro sendo colocado. Ó. Banco Central da Inglaterra, Banco Central da Suíça, até o Banco Central da Suíça, injetando dinheiro no mercado. Banco Central japonês também, tá? E aqui desse outro lado, o que nós temos? O aumento da taxa de juros. Vocês podem perceber que tem alguns casos até esdrúxulos de taxa de juros negativa, né? Banco Central do Japão, aqui se a gente for olhar a taxa de juros, ó, de 2008 para cá em baixa. Na Suíça, de 2,5% também está negativa. A taxa de juros da Inglaterra também chegou a ficar negativa, está zerada agora. Zona do euro está zerada. Zona do euro está zerada. E aqui a taxa de juros americana, que foi a primeira a subir, porque a economia começou a crescer e a inflação começou a pegar e eles começaram a aumentar a taxa de juros de novo. Então, o que vai acabar acontecendo, pessoal? Invariavelmente, uma hora vai estourar o que está acontecendo agora, né? Porque todo aquele dinheiro ali no mercado, ele pode ter sido usado para a economia real, ele pode ter sido usado para compra de ações, porque se tem lugar que a taxa de juros é muito baixa, eu posso pegar dinheiro e comprar ações, e não necessariamente colocar aquilo na economia real. Então, mais dia ou menos dia, toda essa bolha ela vai ser desarmada de novo. Pode ser que seja de uma maneira lenta, pode ser que seja de uma maneira como aconteceu em 2008 ou das outras crises, pode ser, isso aí não tem como saber, né? Como eu falei no início, nós conversando com a maioria dos gestores, com equipes de economia que entendem muito, principalmente de economia mundial, lá a economia continua crescendo, tá? E moderadamente nos outros lugares do mundo, ainda continua crescendo na China, até deu uma acelerada no Japão, que tinha um problema sério de deflação aí nos últimos 20 anos, na Europa está capengando também, né? E nos Estados Unidos está crescendo. Mas mais dia ou menos dia vai acabar estourando, que foi o que aconteceu em 2001. Tá? E para quem quiser até entender um pouquinho mais a respeito dessa crise de 2001, tem um livro bem interessante que chama Era da Turbulência, que era do Alan Greenspan, que era o presidente do Fed nessa época, que ele estava baixando os juros sem parar, né? E é legal que no fim do livro, ainda não tinha estourado a crise de 2008, ele faz um meia-culpa, né? Ele já começa a colocar, olha, até agora tudo que eu fiz de baixar os juros na marretada funcionou, porque a economia americana está crescendo. Mas ele já estava sentindo que alguma coisa poderia estourar, e mesmo sem ter sinais que ia estourar alguma coisa, ele já faz esse meia-culpa no final do livro. Até agora não estourou nada, então tipo assim, vamos ver o que vai acontecer ali para frente. Então é complicado prever essas coisas, mas como a gente viu ali, como a história conta, muito provavelmente isso aí vai acabar
mais dia ou menos dia estourando de novo, e provavelmente o que eles vão fazer é a mesma coisa. Vão começar a intervir na economia, vão começar a botar dinheiro no mercado, né? Até que é o que a gente brinca sempre, né? Enquanto tem árvore para fazer papel e imprimir dinheiro, eles vão continuar fazendo esses movimentos. Então eles transformam às vezes crises que são menores em crises bem maiores, tá? Espero ter respondido. Então, já entrando na parte das ações aqui, pessoal, na semana passada a gente já tinha conversado a respeito de alguns ativos, né, que podem se beneficiar com essa questão da inflação, né, das eleições. E nós tivemos de novo aqui, né, pessoal, uma forte alta da CEMIG, que é a empresa elétrica do estado de Minas, né. As últimas pesquisas já vieram com o candidato lá, com o Zema, Romeu Zema, né, do Partido Novo, com quase mais de 70% das intenções de voto na pesquisa, né? Ele é um cara pró-privatização da CEMIG, então acaba sendo interessante para o ativo. Ele teve uma alta de 17,34%. O pessoal perguntando também a respeito das construtoras, das imobiliárias, né, que na semana passada subiram bastante. Eu peguei aqui alguns exemplos. A Helbor subiu 16%, JHSF subiu 9%, Cyrela subiu 5%. Nós tivemos uma forte queda dos juros futuros na semana passada, né, com a perspectiva aí do Bolsonaro ganhar as eleições, e os juros futuros caíram mais de 7%. Já também na perspectiva do Bolsonaro ganhar as eleições, né, fica mais complicado gastos como o FIES, por exemplo, que a gente já comentou algumas vezes da Croton e da Estácio. As ações acabaram tendo forte baixa na semana passada, 6% da Croton e quase 12% da Estácio, que basicamente foram criadas em cima do FIES. Mais duas ações, duas empresas na semana passada que fizeram reuniões com investidores, né? A Brasil Foods e a Raia Drogasil também caíram. A Raia Drogasil teve baixa de 7% e a Brasil Foods baixa de 9%. Né? Então, no encontro anual com os investidores, a Brasil Foods deixou uma série de lacunas, principalmente em relação ao plano de reestruturação. Falou muito da parte qualitativa, mas falou pouco da parte quantitativa, né? Os investidores saíram com uma impressão, os gestores, investidores saíram com uma impressão muito ruim da reunião, né? E as ações acabaram caindo em 9%. A mesma coisa, o Investor Day da Raia Drogasil, né, que basicamente ele bateu muito na questão de que a concorrência vai acabar impactando muito nas margens da empresa, né? Para quem sai na rua e vê a quantidade de farmácias que tem, né, absurdo, e a concorrência vai impactar muito nas margens da Raia Drogasil. O mercado também não gostou da reunião, né? As empresas são sinceras, mas isso aí não quer dizer que é bom, né? Ser transparente não quer dizer que é uma coisa que vai vir só notícia positiva. Eles são transparentes também para informar as notícias negativas. Então, os dois ativos aí com forte baixa depois de reuniões com investidores, né, pessoal, na semana passada. B3 deve lançar um segmento para empresas de tecnologia, parecido como a gente tem com a Nasdaq nos Estados Unidos, né? Lembrando que nós tivemos algumas empresas que, ao invés de abrir capital aqui no Brasil, acabaram abrindo capital lá fora, né? Como a PagSeguro, a Arco Educacional na Nasdaq, e inclusive a Stone, né, de pagamentos, deve fazer a IPO lá nos Estados Unidos também. Então essas empresas estão deixando de fazer oferta aqui no Brasil para fazer oferta direto lá fora. Petrobras anuncia uma parceria no Golfo do México, né, uma parceria com a Murphy Oil, no valor de 1,1 bi de dólares, sendo que a Petrobras vai receber 900 milhões de dólares antecipados. 150 milhões de dólares até 2025 e mais 50 milhões referentes a investimentos no campo de São Malo, né? Lembrando, né, pessoal, que a Petrobras tem um programa de desinvestimentos de 2017 e 2018, que ela precisa vender pelo menos 21 bilhões de dólares em ativos, né? E com esses valores aí, mais esse 1,1 bi, alcançaria 7 bi e meio. Lembrando que a Petrobras vem se reestruturando aí de 2016 para cá e vem vendendo uma série de ativos que não são considerados estratégicos e também parcerias para aumentar o caixa e diminuir o endividamento. Mais um passo aqui rumo
a fusão da Suzano com a Fibria, né? Segundo o Valor Econômico, a Suzano protocolou na Comissão Europeia um pedido de análise da fusão entre as duas empresas, né? Lembrando que os órgãos reguladores dos Estados Unidos, China e Turquia já aprovaram a operação. E aqui no Brasil, pessoal, as últimas informações são até do Valor Econômico, dizem que o CAD pode aprovar a fusão das duas empresas antes do dia 15 de novembro, né? Então, nos próximos 30 dias, aí, segundo o Valor Econômico, a gente pode ter a aprovação das duas empresas, lembrando que os cálculos iniciais indicam sinergias de até 12 bilhões na fusão das duas empresas. E o pessoal tem perguntado bastante a respeito da Ambev, né? Ela foi totalmente na contramão do mercado, ela caiu com o mercado, e o mercado, boa parte das ações recuperaram e a Ambev continuou caindo, né? O burburinho que se tem no mercado é que ela deve diminuir ou, quem sabe, até suspender o pagamento de dividendos nos próximos trimestres em função da compra que foi feita no ano passado da Miller, né? Esse movimento já foi feito uma vez em 2008, logo depois da compra da Anheuser-Busch, né, que é da Budweiser. Nessa época aí, o payout caiu de 70% para 25%. Né? Tem os dois lados, né, pessoal? Obviamente é ruim a empresa deixar de pagar dividendos. Por outro lado, tem um lado que seria positivo, né, que a empresa mostra que está preocupada em desalavancar e em gerar valor com crescimento. Né? Mas o mercado escolheu o lado de não gosto de não receber pagamento de dividendos. Né? Inclusive tiveram dois bancos internacionais, incluindo o UBS, que fez um corte, né? Recomendou a venda, né? Eles estavam com uma recomendação de compra, recomendou venda nos ativos da Ambev. Tá certo, pessoal? Isso que eu queria passar para vocês. Né? Como eu falei, não esqueçam de, quem ainda não é cadastrado, se cadastrar no nosso WhatsApp, baixar os relatórios gratuitos, e qualquer dúvida que vocês tiverem, podem colocar aqui nos comentários, né, pessoal? Mas às vezes não tem como responder todo mundo. Se vocês quiserem colocar as dúvidas direto no WhatsApp, que vai estar aqui na descrição, fiquem à vontade também, tá certo? Um abraço a todos e até mais.